Olá e bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa das transformações assim mais radicais do universo de Vampiro à Máscara. Vamos falar da jornada de um clã que sempre foi problemático, os seguidores de Sete, e como eles se tornaram a tal do Ministério. Isso. E a nossa missão aqui é entender o porquê, né? Por que o conceito original não funcionava na mesa de jogo e, o mais legal, quais foram as decisões de bastidores de design mesmo que levaram a essa reinvenção total. E o bacana é que a nossa fonte para essa conversa é a visão de um dos designers envolvidos. Então não é tipo achismo, é um relato de quem estava lá dentro, o que dá uma perspectiva única, né? Perfeito. Então, vamos do começo. O conceito original. Quem eram os seguidores de Sete? Bom, a descrição clássica era de uma linhagem de vampiros que supostamente descendia do deus egípcio Sete. E o objetivo deles era bem simples, né? Bem direto. Corromper outros vampiros, corromper a sociedade humana. Era isso. Pois é, e essa simplicidade é que era o veneno da coisa. Porque no papel, a ideia de um clã corruptor soa até legal, né? Misteriosa. Sou intrigante. Mas na prática, na hora do jogo, era um desastre. Total. Pensa só, você cria um personagem e o conceito base dele é: eu estou aqui para te enganar e te destruir por dentro. Qual a reação dos outros jogadores? Desconfiança absoluta. Ninguém vai querer um personagem desses no grupo. É tipo convidar alguém para sua casa que já chega avisando: olha, eu gosto de quebrar coisas. Exatamente, o personagem já começa isolado, já é o pária. O jogo mal começou e ele já é o problema do grupo. É um problema fundamental de jogabilidade. O Setita era, por definição, um antagonista. Ele até funciona como um vilão do narrador, um NPC, mas para um jogador é pedir para dar errado. E tentaram consertar isso na edição revisada, né? A fonte fala que deram uma nova camada para eles. Tentaram. Apresentaram eles como libertadores. Isso! A ideia era que a corrupção não era pelo mal, mas para libertar os outros das amarras do controle dos vampiros mais velhos. Uma coisa mais filosófica. Foi uma tentativa de dar profundidade, sem dúvida. Mas assim, não pegou. A imagem superficial da cobra traiçoeira era forte demais. E para complicar, já existia outro clã de corruptores, né? Exato, os Bali, que eram os corruptores infernais declaradamente do mal. Aí ficava uma confusão. Fica difícil de distinguir. Um te corrompe para te libertar, o outro te corrompe para o inferno. Para o personagem que está sendo manipulado, o resultado parece o mesmo. É um malabarismo de conceitos, né? Para a maioria dos jogadores, a distinção era muito sutil, quase acadêmica. A reputação original era mais forte, e eles continuaram sendo os caras não confiáveis. E além desse problema de conceito, que já era enorme, as fontes que a gente analisou falam de outros obstáculos de design. Tinha uma tal de trava regional, né? Tinha. O clã era egípcio até a alma. Toda a mitologia, a base de poder, a estética, tudo era focado no Egito e ali por perto. O que é legal para dar um sabor, mas na prática... Péssimo para acessibilidade. Imagina um narrador aqui no Brasil ou em Portugal querendo começar uma crônica. Ele ia ter que fazer uma pesquisa gigantesca sobre o Cairo, sobre a cultura egípcia. Fica muito intimidador. É bem mais fácil só pegar um Ventru e colocar em São Paulo. Exato. Embora existissem livros como Cairo by Night, exigia um esforço extra que os outros clãs não pediam. E os números mostravam isso. Nas pesquisas de popularidade, eles estavam sempre lá embaixo. Empatados com os Giovanni, muitas vezes como os menos populares. Isso. Enquanto isso, você tinha, sei lá, os Assamitas, cujo conceito era assassinos místicos. É direto, é legal, funciona em qualquer lugar. O apelo era muito mais claro. Certo. Então o cenário era esse. Um clã impopular, confuso, difícil de jogar. Aí entra em cena um novo designer que, pelo visto, gostava deles. Gostava muito. E ele tinha uma visão completamente diferente. Ele via potencial além da corrupção. Ele imaginava eles como, tipo, antiquários, exploradores de tumbas. Meio Indiana Jones amaldiçoados. Exatamente. E a mudança fundamental, que ele começou a plantar em livros como o Beckett's Jihad's Diary, foi um reposicionamento total. Transformá-los no clã da fé.
Peraí, isso é uma virada de 180 graus. O clã que existia para destruir a fé dos outros, de repente se torna o centro da fé no mundo dos vampiros? É aí que tá a genialidade da coisa. É uma inversão total de papel. O vírus vira cura para a alma. Isso, basicamente. A proposta era que eles se tornassem os conselheiros, os guias espirituais que outros vampiros procurariam em momentos de crise. Quando o vampiro está perdendo a humanidade, lutando com a besta, ele vai procurar um ministro. Eles viram especialistas em assuntos da alma vampírica. Exato. E isso os torna muito mais dinâmicos. Eles podem ser aliados, oferecendo um propósito, um refúgio, ou podem ser antagonistas ainda mais perigosos, usando a fé como a maior ferramenta de manipulação que existe. E essa ideia foi totalmente implementada na quinta edição, V5. Eles não só mudaram de propósito, mas ganharam um nome novo, o Ministério. Por que essa mudança de nome foi tão importante? Por duas razões que são brilhantes. A primeira é o duplo sentido do nome, ministério. Eles são ministros no sentido religioso, tipo pastores. Mas também são ministros no sentido de governo, de serviço secreto. Isso. Conselheiros que agem nas sombras, que sussurram nos ouvidos certos, têm essa vibe de espionagem, de poder nos bastidores. E a segunda razão? É mais psicológica. Seguidores de Sete. A palavra seguidor já te coloca numa posição submissa, né? Fim, sugere falta de autonomia, como se você já começasse na base de um culto. Exato. Já o ministério soa poderoso. Proativo. Dá a impressão de que você faz parte de uma organização com influência de verdade. É impressionante o nível de planejamento e de psicologia que tem por trás do design de um bom jogo. Não é só criar regra, é construir narrativa, identidade. Sem dúvida. E quem mergulha nesses universos como os de RPG acaba desenvolvendo umas habilidades muito interessantes. Totalmente. Tem que ter leitura e interpretação de regras que são complexas, pensamento estratégico, criatividade para construir histórias. Colaboração em equipe. É um treino mental bem completo, né? E esse perfil de gente, sabe, inteligente, criativa, que gosta de se aprofundar em sistemas complexos e lê bastante, é o mesmo perfil de quem tem sucesso em desafios acadêmicos pesados. A mentalidade é muito parecida. Pensando nisso, para quem está ouvindo e se identifica com esse perfil e está se preparando para grandes provas, seja vestibular, concurso público, OAB ou residência médica, essa dedicação é a chave. E para transformar essa dedicação em resultado, a ferramenta certa ajuda muito. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, a gente estava falando de como o nome O Ministério foi uma sacada genial, né? Com esse duplo sentido de fé e espionagem. E com essa identidade nova, a proposta era colocar eles num lugar de destaque. A ideia inicial era que eles entrassem na Camarilla. Sim, e a narrativa fazia todo o sentido. O clã Bruja tinha acabado de sair da Camarilla, o que deixou um vácuo de poder, uma crise. A seita estava enfraquecida. E aí o Ministério entraria para preencher esse espaço. Exato. Não como guerreiros, mas como o novo centro espiritual da Camarilla, uma força para dar coesão. E, segundo a fonte, a ideia foi inicialmente aceita pela equipe de desenvolvimento. Mas parece uma ideia perfeita. Um clã de fé para preencher o vácuo espiritual de uma seita em crise. Por que não foi o que aconteceu? O que deu errado? Pois é, no papel era uma solução super elegante, mas aí entra a política de bastidores, né? O desenvolvimento de um jogo desses é tão político quanto o próprio cenário que eles criam. Conflito de interesses. Exatamente. Outros escritores da equipe também queriam que seus clãs favoritos entrassem na nova Camarilla. Tinha propostas fortes para os Banu Haqim, os antigos Assamitas, e para os La Sombra. E a liderança não podia aceitar todo mundo. Não. A narrativa principal do V5 é a de uma Camarilla em declínio, mais fechada, mais paranoica. Aceitar 3 clãs novos de uma vez enfraqueceria essa ideia. Então virou uma disputa por vagas. E quem ganhou? As propostas para os Banu Haqim e para os La Sombra foram consideradas mais fortes, ou pelo menos tinham mais apoio interno. Foi nesse momento que, segundo o designer,
A equipe virou e disse que, na verdade, nunca gostou muito dos seguidores de Sete. Nossa! E vetaram a entrada do ministério na Camarilla, mesmo depois da aprovação inicial. Foi um balde de água fria. Que reviravolta! Então ele faz todo o trabalho, reinventa o clã, tem a ideia aprovada e, de repente, puxam o tapete. O ministério ficou sem casa no meio do desenvolvimento. Para onde eles foram? Foi aí que o designer, pensando rápido, jogou a última cartada. E se eles se juntassem aos anarquistas? A facção rival, os rebeldes. E essa sugestão, que nasceu de uma rejeição, acabou sendo a escolha perfeita. Talvez até melhor que a ideia original. Por quê? O que fez funcionar tão bem? A lógica é impecável. Qual o melhor lugar para um clã especializado em desestabilizar hierarquias do que um movimento que se define por isso? Eles se encaixaram como uma luva. E mais importante, eles trouxeram algo que faltava muito ao movimento anarquista. Que seria? Estrutura, fé, coesão. Os anarquistas são caóticos, passionais, muitas vezes no limite da besta. O ministério chega oferecendo um propósito, uma forma de fé para manter o controle. Que irônico! Eles se tornam a força que estabiliza os desestabilizadores? Exatamente. A ironia é fantástica. O clã da corrupção vira o pilar moral da rebelião. E a história do jogo explica isso de um jeito bem legal. Como? A rejeição da Camarilla não foi só uma decisão interna. Foi uma armação. Durante as negociações, um ataque terrorista aconteceu e a culpa foi toda jogada no ministério. Mas não foram eles? Não. O ataque foi orquestrado em segredo pelo clã Toreador, que tinha medo da influência e do poder de manipulação do ministério. Não queria um novo rival pelo poder dentro da seita. Então eles são traídos, empurrados para os braços dos anarquistas que os acolhem. E lá eles encontram o seu lugar. E florescem. Eles se tornam um dos 3 pilares do movimento anarquista. Os Bruja são a filosofia, os Gangrel são a força e o ministério se torna a fé. Transformaram a rejeição em oportunidade. Então, no fim das contas, o que essa jornada toda significa para o clã hoje? Como é jogar com um ministro no V5? Significa que eles deixaram de ser uma praga, um personagem quase injogável, para se tornarem líderes carismáticos, com um propósito claro. O ministro é alguém que um barão anarquista quer ter por perto. Para ajudar a manter a coesão, para inspirar. Para dar um senso de direção. Eles não corrompem mais indivíduos nas sombras. Eles cultivam movimentos, criam cultos e dão uma causa para quem não tem nada. Uma jornada em tanto, hein? De um conceito quebrado, impopular, a uma peça central e cheia de nuance da nova identidade do jogo. Eles se tornaram mesmo o clã da fé. Mesmo que seja, como a fonte descreve, uma fé terrivelmente distorcida e deformada. Com certeza. Mas prova como uma mudança de propósito pode revitalizar uma ideia. Eles não são mais os destruidores de crenças, mas sim os cultivadores. Oferecem uma âncora no meio do desespero, o que é muito mais interessante. E o material que a gente usou para essa conversa termina com uma distinção bem provocadora. Ele coloca o ministério como o clã da fé e um outro clã, os La Sombra, como o clã da religião. É uma provocação final interessante. Pois é. Fica a reflexão, né? Qual é a diferença fundamental entre fé e religião? Ainda mais num mundo sombrio, onde os deuses, se é que existiram, estão ausentes. E como essa diferença poderia moldar uma sociedade inteira de